estamos com a Thalita Leão e o Flávio Sanches, especialistas em PNL. Então, me explica um pouco e principalmente explica para quem está em casa o que é a tal da PNL, o que isso significa. André, é um prazer estar aqui com você e com seus espectadores para explicar um pouquinho sobre a programação neurolinguística. Programação neurolinguística é uma ciência que surge em 1970 e que ela visa ampliar os resultados, aquilo que as pessoas já faziam de uma forma muito positiva. Ela busca captar quais são os processos que as pessoas utilizam para trazer para a prática. Então, utilizando processos de modelagem, várias técnicas que influenciam nos resultados. Na prática, ela avalia como os nossos pensamentos geram emoções, influenciando na nossa linguagem e gerando uma ação. Programação neurolinguística, ela influencia na sua comunicação. Tudo o que você faz, você se expressa ao mundo através de uma comunicação. E essa comunicação pode ser verbal ou não verbal. Ela se especializa em ampliar os seus resultados a partir da comunicação. Flávio, a gente estava conversando antes do início do programa que cerca de 95% das nossas ações não são comandadas por nós. Como é que é isso, cara? 95% do que eu decido não sou eu que decido? Então quem é que decide por mim? Bom, André, essas decisões e essas escolhas normalmente são escolhidas sim por você, mas de uma forma inconsciente, de acordo com as crenças e características que foram formadas até a sua idade atual. Então a gente reage de acordo com o que nós fomos formados. Então, o que é certo e o que é errado depende de cada país, de cada crença, sobre homens, sobre mulheres, e essas crenças vão nos guiando automaticamente. Então, a gente acaba não tendo a decisão. Ela sai de uma maneira inconsciente e o resultado acontece. E como nós podemos, ou será que nós podemos, transformar essas crenças ou modificar essa programação que nós já carregamos? E mais do que isso, como é que essa programação ela é feita? Quem faz essa programação? Como é que isso é feito? E depois que ele é feito, como é que a gente pode reprogramar, se é que isso é possível? Sim, com certeza. Essa programação ela é feita desde os nossos primeiros momentos de vida, pelos nossos pais, amigos, avós, e a gente escolhe sim a partir do momento da consciência que aquilo existe. Então as pessoas levam uma vida inteira de forma que ela toma atitude sem saber qual é a raiz qual é a essência daquela ação. Então depois que ela começa a entender que existe a possibilidade dela conhecer a raiz da ação dela, ela tem a possibilidade de adquirir novas ferramentas para transformar aí sim a essência e o resultado que ela pretende. Então normalmente a gente é inconsciente, a gente não sabe nem que existe a possibilidade. O primeiro passo é saber que existe sim algumas ferramentas que podem te possibilitar resultados muito mais favoráveis ao seu resultado. Thalita, para quem está em casa, me explique de forma prática como é que isso funciona. André, sabe aqueles comportamentos que nós temos? Por exemplo, na criação de filhos. Às vezes nós nos programamos para agir de determinada maneira com os nossos filhos e sem perceber a gente repete alguma coisa do seu pai, do seu avô. Sabe, na discussão com o marido, com a esposa, você gostaria de ter um bom relacionamento, mas acaba reagindo de outras maneiras. Então, na vida profissional, quem é que abre uma empresa pensando em fechar? Quem é que abre uma empresa pensando em ter maus resultados? Da onde que isso vem? Nós reagimos muito mais aos nossos conteúdos do que exatamente ao que acontece. Então, de uma forma bem prática, a programação neurolinguística, ela separa aquilo que realmente você quer, aquilo que você busca, aquilo que está programado em você dos seus pais, dos seus avós. Os comportamentos falhos vêm de muitos traumas e bloqueios. Então, a programação neurolinguística ela vai dividir isso. Olha, aqui está o que é das suas crenças, dos seus valores que vieram da sua criação.
aqui tá os seus traumas, os seus bloqueios, e aqui tá quem você quer ser. Então ela organiza isso de uma forma que você possa escolher aquilo que é melhor para você. Como o Flávio disse, trazendo a consciência, porque nós repetimos esses padrões muitas vezes sem perceber. Já passou por um momento desses? Porque o ser humano ele funciona por estímulo-resposta. Então ele se programa, quando ele vai a uma entrevista de emprego ou uma nova oportunidade, ele se programa para fazer alguma coisa, só que ele reage de outra forma. E essas reações é que vêm do inconsciente. Então 5% é a parte que você quer agir, os 95% é aquilo que você não controla, enquanto você não tiver consciência. A programação neurolinguística, a partir de técnicas muito apuradas de neurociência e de outras técnicas, ela é capaz de organizar esse conteúdo. Ou então você vai passar a vida toda aprendendo de uma forma empírica, errando, acertando. A programação neurolinguística ela te permite isso. Você, a partir do conhecimento desse conteúdo inconsciente, organizar e a partir daí escolher novos comportamentos e novas atitudes. Flávio, o nosso programa é um programa voltado para a área da saúde. Como essa programação neurolinguística, como esse conhecimento pode afetar também a nossa saúde? Sendo mais claro, a gente consegue tratar uma doença, por exemplo, trabalhando a nossa programação neurolinguística? Hoje em dia sim, André. A gente descobre que as doenças, muitas das doenças que existem, é sim uma energia dissonância no nosso organismo. Então normalmente as pessoas pensam muito aquilo que elas não querem. Então, por exemplo, eu não quero ficar doente. O nosso cérebro, inconscientemente, ele acaba não entendendo mais o não. E ele trabalha de forma congruente para que todas as ferramentas do nosso organismo vão naquela direção. Então a pessoa pensa, eu não quero ficar doente, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter sobrepeso. Então todo o organismo da pessoa, para se converter na mesma direção, começa a atrair sim coisas nesse sentido. Então a mudança de mentalidade hoje, que a gente acreditava que somente o medicamento poderia potencializar uma cura, sim, o nosso inconsciente tem uma característica muito importante e muito forte sobre relação de saúde também. Então não é mais necessário tomar remédio? Sim, é importante você ir no médico, mas a sua parte inconsciente de tratamento, ele tem um poder de cura muito grande. Então nessa parte de saúde, a programação neurolinguística, ela traz muito isso para a parte do consciente. A gente atrai muito aquilo que a gente fala, o que a gente pensa. Então completamente com isso que você falou, é possível sim. E você falou em sobrepeso, é muito interessante porque, nossa, quantas pessoas a gente encontra que dizem, eu quero perder peso, eu vou fazer uma dieta, mas nunca consegue iniciar essa dieta ou nunca consegue startar esse processo de realmente perder peso. E aí eu estou falando até em causa própria, né? Quantas vezes eu disse, vou entrar numa academia ou vou fazer uma dieta X, Y, Z, mas eu nunca entro na academia, eu nunca faço a dieta, e isso vai sendo sempre postergado. Pelo que vocês estão falando, é alguma programação neurolinguística que eu tenho aqui que está me sabotando. Sim, com certeza. Quando você lembra de dieta, qual é a consequência da dieta? De você separar aquilo que você gosta e você vai ter um sofrimento temporário, né? Então, inconscientemente, o seu cérebro já te sabota para você não querer fazer aquilo. Em vez de falar, eu vou fazer dieta, eu vou ter uma melhor qualidade de vida, eu opto por alimentos saudáveis, então fica de uma maneira mais fácil. E sempre que a gente coloca a regra da dieta, se eu quebro a regra, existe o quê? A consequência. Então inconscientemente já causa uma energia negativa. Então como você coloca aquilo que você quer, assim como você mesmo falou, se você optar, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero seguir próximos caminhos, eu quero ter uma saúde para poder aproveitar minha família, você tem mais motivo para entrar em ação. Então isso aí influencia muito. Então a regra é, eu não quero mais fazer uma dieta, eu quero ter uma vida mais saudável para curtir ela melhor com a minha família. Com certeza. Olha só que bacana. Então você está curtindo esse papo aqui, fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e no bloco anterior a gente estava conversando como o nosso cérebro ele pode inclusive tratar ou nos curar de algumas doenças.
E agora aqui no intervalo você estava falando a respeito da psicossomatia. Dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 90% das doenças são psicossomáticas. E o restante, que não é psicossomático, é agravado por essa forma de pensamento, por essa característica que o nosso inconsciente tem de não resolver. Então, tudo aquilo que eu não manifesto para fora, o meu organismo traz para o concreto. Gastrite nervosa, aneurismas, infartos, alergias, são cerca de 96% são psicossomáticas. E o que é uma doença psicossomática? É algo que me incomoda, que está incongruente em mim, mas que eu não consigo manifestar. E quando eu não consigo manifestar, vem em forma de obesidade, alergias e diversas doenças, fora as doenças emocionais. A depressão, a doença do século. Hoje, a maior parte da população tem ou está apta a ter depressão. É um ritmo fora do padrão. Nós hoje, uma sociedade voltada à produção. O tempo todo o ser humano está alienado à própria essência, aquilo que de verdade importa. Como o Flávio disse, ao invés de se programar para o que nós queremos, a sociedade nos ensina a nos programar para o que não queremos. Eu não quero ter obesidade, eu quero perder tantos quilos. Quem perde acha. Então, o tempo todo, de pequeno, nós somos programados a criar e a ampliar as doenças no nosso corpo. Por isso, vivemos uma sociedade com uma tendência tão grande a psicossomatias. Flávio, você como coach, né? E a essência da palavra coach seria treinador. Isso. Como então treinar o nosso cérebro? Como a gente como a gente pode fazer para dar início a esse processo de mudança, né? Pelo que você falou, o não, por exemplo, não é entendido pelo meu cérebro, mas a gente usa não o tempo inteiro. Eu acho que uma das palavras que as crianças mais escutam, e eu tenho duas em casa, é não pode isso, não pode aquilo, não faça assim, não é isso? Sim, com então, certeza. como a gente pode ir corrigindo ao longo do tempo a nossa forma de pensar e também de falar, de se expressar, como é que a gente pode dar início a esse processo? Bom, primeiramente, eu e a Thalita também é coach, a gente entende que a programação neurolinguística e o coach, ele não tira as opções, ele acrescenta. Então, quanto mais opções eu tenho, mais escolhas que podem levar a um caminho mais certo, mais assertivo. Então, a partir do momento que eu entendo que existem novas possibilidades, eu tomo consciência disso e eu tenho a escolha, aí sim, de começar a transformar aquilo. Então, não é um processo automático. A primeira parte, igual a gente comentou antigamente, há um tempo atrás, é a parte da consciência. Se eu entendo que aqueles resultados não estão satisfatórios para mim, eu tenho sim que buscar novas opções para que aqueles resultados sejam atingidos. E tanto a PNL quanto o coach, ele usa muito resultados de pessoas que já alcançaram. Então a gente consegue utilizar esses resultados tendo as mesmas características que essas pessoas e atingindo resultados muito parecidos. Então eu não preciso inventar uma receita para chegar lá. Se, por exemplo, hoje você já tem o sucesso que eu almejo, eu vou ver quais são as características que você realizou, quais foram os fundamentos que você realizou e vou ficar muito próximo disso. O nosso resultado vai ser muito semelhante. Então o primeiro nível é a consciência. É tomar consciência que existem novas ferramentas. Depois que eu tomo essa consciência e eu entendo sim que eu tenho novas opções, eu começo a utilizar essas ferramentas. E quanto mais eu utilizo, mais maestria eu vou ter com elas. Então eu começo sim a tomar consciência e utilizar as ferramentas. É igual quando você começou a dirigir. Lembra no começo que você não sabia nem que precisava dirigir? Depois você começou a dirigir, pensava racionalmente a dar a seta para um lado, a pôr a primeira, a pôr a segunda. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, escutar a música, conversar com a pessoa, abrir o vidro, ver o sinaleiro abrindo. Então a gente toma consciência, se torna maestria. Depois de muito tempo de utilização com os nossos resultados, a gente consegue atingir um ponto necessário que se transforma, sim, em hábito. E depois que se torna o hábito, a gente consegue com mais facilidade, utilizando menos energia para realizar. Então, dessa forma, a gente pode modificar hábitos que nós temos consciência que não são saudáveis. Hoje, por exemplo, uma pessoa que fuma, então ela tem consciência
pela quantidade de informação que existe disponível, ela tem uma consciência de que aquele ato de fumar pode não, acredito, será prejudicial para ela. Ela tem essa consciência. E a partir dessa consciência que ela tem, ela deveria, não é isso? Vamos lá, mudar, mas ela não consegue. Então, além da consciência, tem que ter alguma coisa mais forte do que essa consciência. André, a programação neurolinguística parte de um princípio que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Por que as pessoas, ao ter tanta consciência, tanta informação, basta você olhar pelo Google, você vai achar 15, 20, 30, sei lá, nem 100 fórmulas para parar de fumar. Por que as pessoas não param, tendo a consciência, sabendo que é negativo para o organismo, por que elas continuam com esse hábito? Porque de alguma forma esse hábito traz para ela um prazer, traz para ela uma soma. Então, toda mudança acontece a nível profundo. Esse hábito de fumar traz para ela um benefício como se fosse um resultado que ela tem com esse hábito, que ele é inconsciente e que de alguma forma traz prazer. É o que nós chamamos na psicologia também, que é uma transferência. Então, às vezes, o hábito de fumar tem muito a ver também com a primeira fase lá do aprendizado, que é a fase oral. E então, o ato de colocar o cigarro na boca, de tragar, vai resolver problemas lá com a mãe. Então, e não adianta a pessoa ler um texto, não adianta ela ter consciência da doença. Isso está enraizado nela, porque está suprindo uma carência em relação, às vezes, num passado muito distante e que traz muito mais conforto. A mudança acontece quando você alinha uma tríade. Uma delas é aquilo que a gente falou, a linguagem positiva, a linguagem transformacional, dizer mais sim, porque o nosso inconsciente não entende a palavra não. Se eu te disser, André, não. Não o quê? A palavra não tem significado. E se eu te disser, André, não fume. Fumar você sabe o que é, então isso tem mais peso. Então, se programando para não fumar, você acaba te direcionando ao fumo e não o contrário. A outra é a fisiologia. Se você não mexer com os benefícios que o cigarro traz para o seu corpo, o prazer que ele traz para o seu corpo, você também não vai conseguir. E o terceiro pilar são as crenças possibilitadoras. São aquelas crenças base, na psicologia nós chamamos de crenças centrais, que determinam o que é certo ou errado para você. Não importa o que a sociedade diz, não importa se o seu corpo se para o seu corpo não é saudável. Se você está desalinhado ou nas crenças, ou na fisiologia, ou na linguagem, se isso não fizer um equilíbrio nessa tríade, a mudança não acontece. Por isso algumas pessoas param de fumar por um tempo, mas rapidamente retornam ao hábito. Então, é nessa essência que eu quero chegar. Como é que eu faço para modificar, então, um hábito, um pensamento desse que me dá prazer? Eu sei que eu preciso perder peso, mas eu adoro comer chocolate. Então, eu como o chocolate sabendo que eu não deveria comer o chocolate. E eu entendo que na hora que eu como o chocolate, eu tenho um prazer para o meu organismo e é por isso que eu continuo comendo o chocolate. Então, como eu vou na minha essência e modifico esse gatilho, modifico essa informação que em algum momento foi ativado e que eu já carreguei durante 15, 20, 30, sei lá quantos anos, e agora como é que eu vou lá e simplesmente aperto um botão e mudo isso? Essa resposta vocês vão me dar, assim que a gente voltar de mais um breakzinho que nós vamos fazer. Então fica ligado, até daqui a pouco. Retomando o que nós estávamos conversando, André, essa mudança a nível profundo, ela parte de um princípio que em algum momento foi instalado aquela experiência. Por exemplo, o hábito de fumar ou o hábito de comer doces. Em algum momento, o indivíduo substituiu uma crença básica, uma crença central, por esse hábito. Ele transferiu para esse hábito algum tipo de desamparo, desamor ou desafeto. Isso geralmente entre 0 e 7 anos, que são a idade onde a maioria dos traumas e bloqueios são instalados. E depois disso, até os 14, você vai formando a sua personalidade e depois você apenas somatiza. Então, um hábito que você tem hoje na vida adulta, com 50, 60 anos, de fumar ou de comer doces, por exemplo, ele foi instalado lá atrás na sua primeira infância, em um momento.
Então, em um trauma, em um bloqueio ou em uma vivência não positiva. Então, naquele momento que aquilo foi instalado, você começa a reproduzir aquele programa e transferir a sensação de prazer, por exemplo, ao doce. E aí não adianta você, adulto, ter consciência que o doce não é positivo para você, que você vai ter um corpo que você não quer, você vai viver menos. Isso não importa, porque está tão enraizado, está numa crença tão profunda que o ser humano continua repetindo esse padrão de comportamento. Por isso que a mudança não acontece a nível superficial. Para que você consiga mudar essa chavezinha aí, essa chave da felicidade, vamos dizer assim, é necessário que a partir de técnicas avançadas você vasculhe, você entre para dentro de você vasculhe o seu inconsciente e ache aí esse momento, essa época onde você começou a desenvolver esse padrão, exatamente o momento, que é o que nós chamamos de um motivo do motivo do motivo. A partir dali, aquilo foi alimentado. E quando você tem essa consciência, agora com a maturidade de 40, 50 anos, você pode trazer informação e recursos e ter um novo comportamento a partir dali. Na prática, você ressignifica aquela vivência, trazendo uma outra coisa, por exemplo, tomar água, praticar atividade física. Você substitui, é como se você negociasse com o seu corpo, trazendo agora uma mudança que faça sentido para você. Como ele disse, através também das palavras, a partir de agora, ao invés de comer doce, eu quero tomar água, eu quero me alimentar melhor. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma consulta agora aqui, isso é muito interessante. A minha filha mais nova, a Natália, a gente diz que ela é uma formiguinha. Eu digo, eu sou a formiga e ela é a formiguinha. Porque ela gosta muito de doce. Uhum. Pelo que você está me falando agora, em algum momento do meu passado, numa deficiência qualquer, eu transferi e compensei ela comendo mais doce. Exato. Eu trago isso até hoje. Exato. Então ela já teve essa experiência que ela já transferiu para comer o doce. Ou em amor a você. E olha que interessante a sua frase. Eu sou a formiga e ela exatamente. É a formiguinha. Eu pego a crença de comer o doce e eu transfiro para ela e aumento. Você é uma formiguinha. O que a formiguinha faz? Come doce. Quem é o exemplo? Quem é o exemplo? O formiga e a formiguinha. Então, como eu falo, para ela faz muita diferença, porque ela se sente bem em ser a formiguinha. Então, tem todo sentido ela comer doce. Para ela é muito bom comer doce, porque ela é a formiguinha. Nós chamamos de profecias autorrealizáveis. Eu estou induzindo ela inconscientemente como modelo, porque nós aprendemos, assim, o que nós captamos da comunicação, 7% são palavras. Então nós nos preocupamos em falar bem em público, nos comunicar bem a partir das palavras. Só que o que as crianças, o que as pessoas de uma forma em geral entendem da minha comunicação, apenas 7% são palavras. 93% é a sua comunicação não verbal. Traduzindo nesse exemplo, você é o modelo dela. Então, se o meu pai é o formiga e eu sou a formiguinha, de que jeito eu vou me comportar? É profecia autorrealizável. Para agradar o meu pai, para mostrar que eu sou igual a ele, eu também vou me comportar como uma formiguinha. Você estava me contando no intervalo que você parou de beber depois que você descobriu o motivo que te fazia beber. Conta essa história pra gente. Inconscientemente, ao relembrar o meu pai, desde a infância, eu sempre lembro do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, beberem. E eu me ouvia felicidade neles. Então, ao descobrir, e inconscientemente eu repetia o mesmo ciclo. Eu tomava uma cerveja, eu tomava a bebida alcoólica e não sabia qual o motivo e continuava sempre a beber. Quando inconscientemente me levou ao momento que eu descobri que eu tomava aquilo para me sentir próximo do meu pai, eu tive escolhas. Então eu escolhi a partir daquele momento reduzir quase que 100% a quantidade de bebida. Porque eu descobri a causa da causa da causa. E como eu transformei isso daí, eu falei que aquilo não era uma crença que não era minha, que não tinha necessidade, ela perdeu totalmente o nexo. Então eu posso tomar água, por exemplo, eu não bebo mais refrigerante por opção. Eu já fiz dietas, aquelas dietas de 15 dias que eu perdi 6 quilos. E depois de 15 dias eu ganhei 12. Então eu apenas fazia dieta e eu tinha o sofrimento da dieta. Quando eu optei por ter uma vida mais saudável, eu não me privo de mais nada. E o peso continua caindo e aumentando a massa muscular. Então como a gente identifica isso, é o importante. E normalmente a gente não percebe o que a gente faz. Igual quando você comentou da formiguinha, o objetivo, a intenção é positiva.
Às vezes é falar para ela, não come doce, formiguinha. E a formiguinha é uma coisa tão bonitinha, né? É igual o não. A gente forma os filhos, se a gente não souber, para ser não, negativo. Não faça isso, não consiga, não faça. E hoje nos processos que eu faço muito com jovens e adolescentes que estão no processo de ensino médio, entrando na faculdade, eu percebo que os polos estão invertidos. Porque as pessoas falam, eu não sou feliz. E a gente vai comparar, se a gente fizer uma lista, ela coloca 50 motivos que ela é feliz e 5 que ela não é. E ela está sempre focada no negativo. Então a PNL traz isso junto com o coach. Focar no positivo, que a transformação começa a mudar a partir dali. Que maravilha. Onde a gente consegue iniciar esse processo? Onde a gente consegue informações? Ou existem consultórios onde nós podemos trabalhar essa programação neurolinguística? É um curso que nós devemos fazer? Como aprofundar mais? Eu particularmente estou dizendo isso porque eu achei muito interessante isso e você, enfim, nesse nosso bate-papo aqui, eu percebo que são as pessoas que eu mais amo na minha vida, são minhas filhas. Exato. Mas eu estou colocando então um hábito negativo nelas, com toda a boa vontade do mundo. Com boa intenção. Toda a intenção intenção sempre é positiva. Pois é, então aonde eu vou buscar mais por esse conhecimento a ponto de ir lá bem no fundo mesmo e conseguir mudar essa chave? Bem, André, eu represento um instituto em programação neurolinguística que existem em 40 grandes cidades e capitais e que hoje existe aqui em João Pessoa. Então, chama Instituto Você, onde nós aplicamos cursos e treinamentos vivenciais, onde em um final de semana você vai perceber muito mais do que isso que nós estamos falando. É um curso onde você vai olhar para dentro de você e buscar os seus princípios. Ele é baseado em programação neurolinguística, então nós temos alguns cursos e esse exclusivo vai acontecer agora, no final de semana, e ele acontece uma vez ao mês. Então, para quem tiver interesse, pode estar procurando pelo Instituto Você, aqui em João Pessoa. Você vai deixar depois o telefone? Sim, a gente vai colocar o telefone e também um site, e-mail, isso. Uma forma de contato. Tem o site e o e-mail que vocês podem estar procurando também. Ele acontece uma vez ao mês no Hotel Fazenda Camaratuba. E lá você vai ter um encontro com você e com seus padrões de pensamento, de sentimentos e de emoções. Perfeito. E Flávio, para o aluno, né? Eu sei que você hoje trabalha muito para o pessoal focado no Enem, não é isso? E eu tenho certeza que a quantidade de jovens que não sabem ainda nem o que querem da vida, tomar uma decisão durante o Enem e que caminho seguir deve ser algo muito difícil, né? Então, você trabalha muito com esses jovens para que eles se descubram. Como é que é isso? Como é que funciona? Bom, hoje eu trabalho na forma como coach mesmo, um acelerador de resultados, junto com a programação neurolinguística que potencializa tudo. Desenvolvo também um projeto online que é o CDF, é o Conhecendo e Desenvolvendo com o Flávio, uma plataforma 100% digital, onde o jovem pode acessar a qualquer momento e ele ter características positivas em relação a isso. Então é se descobrir verdadeiramente, assim como no Instituto Você, se descobrir como pessoa, quais são as suas essências e se direcionar em relação aos seus objetivos. A única coisa que eu posso fazer para retribuir isso, né, é pedir para que vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, procurem pela Thalita Meirano e pelo Flávio Sanches nas redes sociais, sigam esse pessoal, porque é muito conteúdo bacana, é muita coisa que impacta realmente na nossa vida. Flávio, muito obrigado por estar aqui comigo durante esse programa. Thalita também, muito obrigado. Prazer. E você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora, até esse momento. Fica ligado que tem muita coisa bacana ainda na sua TV Master. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.